Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Mais uma vez, voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo para tirar as dúvidas das pessoas acerca desta doutrina que é a terceira revelação de Deus à humanidade, conforme nós a apresentamos. E hoje nós escolhemos um tema que é do interesse de todos, as origens do cristianismo. Ora, existem coisas que é impossível falar de uma coisa sem falar na outra. Quando nós falamos no cristianismo, temos que falar no Cristo. Quando nós falamos em espiritismo, é impossível falar de espiritismo para não falar de Allan Kardec. E é impossível a gente falar da religião dos muçulmanos, que é o islamismo, para não se falar no Deus dele, que eles acreditam, Alá. E é impossível falar de Alá para não se falar de Maomé, porque Maomé é o profeta do islamismo. E quando se fala nessas criaturas, é impossível falar dela para não se falar também no Alcorão, que é a Bíblia dos muçulmanos. Do mesmo jeito que é impossível a gente falar de física para não falar em energia, em luz. Um professor, na sala de aula, ele fala da luz, mas é impossível falar da luz para não se falar também na física. Quer dizer, existem determinadas coisas que são tão intimamente conectadas, ligadas, que é impossível falar de uma coisa para não falar da outra. E de modo que, repetindo conscientemente, é impossível falar de Jesus para não se falar do cristianismo. As origens do cristianismo está no próprio Jesus, no que ele ensinou. Jesus, naquela época, ele não fundou uma religião formalizada. Ele não fundou religião. Mas se nós perguntássemos a Jesus, se ele estivesse aqui conosco, qual foi a religião dele, qual era a religião dele, com certeza ele diria que era a prática do bem, a prática da caridade. Não era somente a prática, o exercício da fé, ou seja, o creio, muitas vezes sem convicção, não é? Porque a convicção é a fé num grau bem mais elevado, chama-se convicção. E que naturalmente essa convicção, no estágio mais elevado da fé, está ligada à razão, ao raciocínio. Por isso é que, com base nesse raciocínio, é que Allan Kardec abre o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte, o aspecto religioso do Espiritismo, como nós sabemos, dizendo que fé inabalável só o é a que encara frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Esta é a verdadeira fé. E de modo que esta fé era a fé ensinada por Jesus naquela época e era acompanhada pelos apóstolos. Então a origem do cristianismo está no próprio Cristo, em Jesus, e também em seus apóstolos, que pregaram o cristianismo, a nova doutrina que veio ao mundo, representada pelo próprio Jesus. E a pedra angular do cristianismo, ou seja, da igreja fundada por Jesus, era o próprio cristianismo, e a pedra angular desse cristianismo era a figura do próprio Cristo.
Esse sim era a pedra angular. E a Igreja de Jesus era a doutrina dele baseada unicamente na caridade, porque a caridade é a maior virtude e é a virtude do próprio Deus. É como ensina a doutrina dos Espíritos, é como ensina o Espiritismo. E quando se fala na origem do cristianismo, o cristianismo do Cristo nada tem a ver com o cristianismo das crenças religiosas. As crenças religiosas, as igrejas de uma forma geral, as baseadas no cristianismo do Cristo e no cristianismo dos apóstolos, que é o cristianismo primitivo, e é aí onde está a raiz verdadeira do cristianismo de Jesus. Então não tem nada a ver com o cristianismo das crenças religiosas, porque o cristianismo das crenças religiosas é um cristianismo que atende apenas, ou foi inventada pelos homens, pelos líderes religiosos, para atender unicamente os seus interesses pessoais e os interesses da sua instituição. Aí daí criou-se esse cristianismo, que é um cristianismo que, com os seus dogmas, com seus rituais, com suas idolatrias, com seu batismo com água, com, de certa forma, com um paganismo, é a manifestação, a repetição do paganismo da antiguidade que Jesus tanto combateu. Então esse é o cristianismo, que tem líderes organizados. Quando Jesus, ele foi humilde, ele foi simples, e dizia aos apóstolos que não tinha um lugar onde sequer reclinar a sua cabeça, mostrando que o seu poder naquela época era um poder todo espiritual, a base do seu cristianismo, a base da sua religião, que era naturalmente a prática do bem, a prática da caridade, baseada sobretudo em amar a Deus, amar ao próximo e não fazer aos outros o que não quereríamos que os outros nos fizessem. Que ele encerrou, não é? Que ele disse, aí estão a lei de Moisés, quer dizer, os 10 mandamentos da lei de Deus, que vieram através de Moisés, que era médium, e representou a primeira revelação de Deus à humanidade. E ele então aí representa, quando ele fecha com o seu código aí, de amar a Deus, amar o próximo, e não fazer ao próximo o que não gostaríamos que o próximo nos fizesse. Então ele diz, aí estão a lei e os profetas, e os ensinamentos dos profetas. Então é aí onde está a raiz do cristianismo, que nós escolhemos como tema para esta noite. Então o cristianismo das crenças religiosas é um cristianismo vazio de poderes, de tesouros materiais, de poderes dos seus líderes religiosos, e que não é o cristianismo do Cristo, é o cristianismo, como dissemos, dos líderes religiosos, que criaram esse cristianismo para atender, conforme dissemos, e voltamos a dizer conscientemente, para atender às suas necessidades, os seus interesses pessoais e os interesses de suas instituições religiosas. Não é o cristianismo do Cristo, é o dos homens, baseado nos poderes, no ouro, no dinheiro, na grandeza aqui da terra, vendendo, diríamos, salvação, vendendo indulgência, vendendo perdão. E nós, então, baseado nesse princípio e nos estudos da religião do Espiritismo, temos a dizer que ninguém tem autoridade aqui no mundo para vender salvação a ninguém, nem salvar ninguém. Não se dá salvação a ninguém, a salvação é uma conquista de cada filho de Deus. Cada filho de Deus conquista o paraíso. Não é dado, não há privilégio, Deus não dá a ninguém. Então nenhum homem aqui na terra
ele tem a devida autoridade espiritual e moral, que são todos espíritos inferiores, todos nós, residindo por enquanto neste mundo de expiação e de prova, de espíritos inferiores, que somos nós, repetimos. Então ninguém tem a autoridade moral para conceder, vender ou dar como privilégio salvação a ninguém. E muito menos usar, diríamos, o nome de Deus, o nome de Jesus, usar o livro bíblico para salvar criatura nenhuma. E muito menos para vender a palavra de Deus, vender a palavra do Cristo. Não existe nada disso. E de modo que as origens do cristianismo, conforme dissemos, ela vem do próprio Cristo, que criou a sua própria igreja, que não é a igreja protestante, que não é a igreja católica, com todo respeito a todas, porque todas estão fazendo o seu trabalho e também não são condenáveis, mas o cristianismo do Cristo é o cristianismo primitivo dele e dos apóstolos, que esse cristianismo foi perseguido pelas igrejas do judaísmo, não é? Foi perseguido esse cristianismo primitivo de Jesus e dos seus apóstolos, que é o verdadeiro, o autêntico, foi perseguido pelas igrejas dos judeus e perseguido também pelos romanos, porque na época de Jesus existia dois poderes, o dele, que era o poder espiritual, moral, o poder das virtudes, o poder espiritual da caridade, que é a única que salva. A caridade é a única que salva, nem é propriamente a fé, que a fé, ela pura não salva ninguém, se ela não estiver, a fé não estiver de mão dadas com a prática do bem, com a prática da caridade. E o outro poder, o poder de Roma, era o poder temporal, era o poder dos judeus naquela época, das suas igrejas, dos seus templos, que perseguiram Jesus e entregaram Jesus nas mãos de Pilatos. E que Pilatos, ao examinar, conversar com Jesus, ele disse: este homem não tem nenhum sinal de criminoso, portanto eu o absolvo. E a igreja dos judeus, a igreja dos escribas, a igreja, os sacerdotes dos escribas e dos fariseus, de mãos dadas com o judaísmo, protestaram e preferiram colocar Jesus na cruz, que era o inocente, e absolver o Barrabás. Então, a origem do cristianismo é isto aí. Mas o próprio Pilatos disse que Jesus não tinha sinais de criminoso, portanto o absolvia. Mas os inimigos de Jesus, os inimigos do cristianismo daquela época, levaram Jesus ao Calvário. Mas tudo isso Jesus passou, ainda fazendo alguns esclarecimentos, porque estava nas Escrituras, teria de passar. Ele próprio tinha pré-conhecimento deste fato, de modo que ele fortalecia os apóstolos, que eram os seus assessores, os seus auxiliares, preparando todos para esse momento que estava na história. Porque se Jesus também não tivesse ido para o Calvário, ele ficaria oculto pela história. Ninguém conheceria e não despertaria interesse pelo cristianismo dele. E ele sabia disso. Então ele foi para o Calvário. Para quê? Para despertar a humanidade para o seu evangelho, para o seu cristianismo, que é o verdadeiro cristianismo, é o autêntico cristianismo de Jesus aqui na Terra, que é a segunda revelação de Deus, do Pai Celestial, para nós, para a humanidade. E a terceira revelação é o Espiritismo, que vem ensinar o que Jesus ensinou e veio pregar a caridade como base de paraíso,
de libertação. A prática da caridade não é nem a prática, como dissemos antes, não é nem o exercício da fé. Porque muitas vezes o indivíduo tem muita fé e pouca moral. Nem sempre o bom devoto é um bom cristão. É isso que o Espiritismo nos ensina. Nem sempre um bom devoto é um homem de bem e muito menos um bom cristão. O devoto, que se baseia muito nesse devoto na prática do culto exterior, dos rituais, da prática do pagamento do dízimo, da idolatria, dos líderes organizados, dos dogmas de céu, de inferno, de purgatório, de toda forma, de salvação pelo sangue do Cristo. Ninguém nunca viu o sangue do Cristo salvar ninguém, mas existe essas pregações de muitos camelões da Bíblia, não é? Muitos camelões da Bíblia, e o mundo está cheio dos camelões da Bíblia. E então, não salva ninguém, essa é a fé, mas a fé sem estar casada. A fé tem que estar casada com a caridade. Fé sem caridade é um cadáver. Tanto que um dos apóstolos de Jesus, e foi Tiago, que é o autor de uma das epístolas, quer dizer, de uma das cartas evangélicas, das cartas enviadas naquela época, era Tiago. E então, se não me falha a memória, no capítulo 4 da sua epístola, ele só escreveu uma. Então ele diz: dize-me o que faz ou o que fizeste com a tua fé sem obras, que eu te direi o que faço com a minha fé com obras, mostrando que a fé sem as obras é morta. É expressão não do Espiritismo, não nossa particularmente, mas é uma expressão do próprio apóstolo, daquele que escreveu, foi apóstolo de Jesus e escreveu uma das epístolas. Então esse é o cristianismo do Cristo, o cristianismo do Cristo das suas verdadeiras origens. Ele não é pagão, porque Jesus combatia o paganismo, a adoração dos deuses, Jesus combatia. Então é o autêntico cristianismo do Cristo, despido de idolatria, despido de sacerdócio organizado, despido de líderes religiosos, vendendo salvação, vendendo perdão, vendendo indulgência. O Espiritismo é despido, completamente nu, completamente despido dessas práticas de líderes religiosos, de dogma de céu e de inferno, é despido de sobrenatural, é despido de milagres. E pior ainda, o Espiritismo combate todo tipo de misticismo, de misticismo e de outros tipos do mesmo gênero. Então, o Espiritismo é o cristianismo que dá retorno, de volta. Não é o Cristo que dá retorno, mas o Espiritismo é o cristianismo que retorna, porque a pedra angular, voltamos a dizer, a pedra angular de Jesus, da sua igreja, a igreja fundada por ele, que era o cristianismo, e não as igrejas do mundo, dos homens. A igreja dele, o fundamento era a prática do bem, a prática da caridade, não era nem da fé, era a prática da caridade. Essa que é a base da igreja. E a pedra angular da igreja dele era ele próprio, Jesus. Isso é o que o Espiritismo nos ensina. Então, nossos amigos, hoje nós escolhemos esse tema, como sempre, né? É uma conversa amistosa, é uma conversa para reflexão, não é? Desses conceitos do Espiritismo, e hoje foi o cristianismo, a origem do cristianismo do Cristo, ou do cristianismo, que é a origem dele, é o próprio Jesus, a sua igreja, que é a sua doutrina, e os próprios apóstolos.
Então, muita paz para todos e voltamos com o nosso programa espírita, genuinamente espírita, na próxima oportunidade. O programa é Encontro com o Espiritismo. E voltamos. O tema de hoje foi a origem do cristianismo. Muita paz para todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.